O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, fez 29 novos pedidos para demarcação indígena no Brasil. A comentarista de agronegócios traz os detalhes para a gente aqui ao vivo. Kellen Severo, bom dia, bom ter você por aqui no Jornal da Manhã com a gente. Quem é que recebeu o pedido para essas novas demarcações? Onde é que elas ficam? Eu queria que você explicasse para a gente. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham na Jovem Pan News. De fato, nós tivemos acesso a este documento, um documento enviado pelo Ministério dos Povos Indígenas ao Ministério da Justiça. E esse documento, como você adiantou, ele tem 29 novos pedidos de demarcação de áreas indígenas, espalhados por 10 diferentes estados brasileiros. Vamos acompanhar onde ficam essas demarcações que podem acontecer e que foram solicitadas. Nós temos duas artes e a gente vai colocar na tela agora para ver estados como, por exemplo, do Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também a gente tem aqui Paranhos, Brasnorte, Apiacás, Nova Lacerda, Vila Bela de Santíssima Trindade, só para citar Centro-Oeste. Aí temos mais uma extensa lista no Sudeste e também no Sul do país, Pontal do Paraná no Paraná, Faxinalzinho, Benjamin Constant do Sul, no Rio Grande do Sul, estão entre as áreas que podem ter demarcação de terras indígenas. Esta lista não acaba por aí. Vamos conferir na próxima tela. Temos também Norte e Nordeste. A gente vê Santarém, no Pará, Itaituba, no Pará, Trairão, no Pará. Nordeste, temos áreas como Ilhéus, como Una, Porto Seguro, entre outras regiões, Colombo. Então, este foi um pedido feito pelo Ministério dos Povos Indígenas, direcionado ao Ministério da Justiça, e essas são regiões em que a ministra Sônia Guajajara gostaria que fossem demarcadas terras indígenas. Essa é uma das partes do processo para demarcação. E você pode observar que várias dessas áreas que a gente citou, dos 10 diferentes estados brasileiros, estão em áreas também de forte produção agrícola, o que significa um grande alerta para aquele risco de que áreas onde há agricultura consolidada sejam demarcadas como indígenas. Colombo. Agora, Kellen, há outras áreas para demarcação indígena apenas esperando a homologação de Lula? Bom dia para você, não nos fala. Bom dia, Lívia. Existem sim, pelo menos 6 novas áreas e a gente também separou uma ilustração para todos acompanharem o status dessa situação. Nós temos neste mapa as áreas que estão prontas para serem homologadas pelo presidente Lula, ou seja, só esperam o ok do presidente para que haja, então, esse processo de conversão de área indígena. Elas ficam em Palhoça, Santa Catarina, Abelardo Luz, Santa Catarina, Porto Seguro, na Bahia, Luciara e São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, Palmeira dos Índios, no Alagoas e também Rio Tinto, como vocês podem ver nesta tela. Essas 6 áreas, elas já estão, Rio Tinto em Marcação, na Paraíba, elas já estão prontas para o ok do presidente Lula e aí sim, essa é a etapa final, onde elas virariam uma terra indígena. Lívia e Colombo, porque isso importa em toda a nossa audiência. De novo, porque nós estamos vivendo um momento em que está bastante claro que o governo Lula tem uma priorização na demarcação de terras indígenas. E com base em que a gente afirma isso? Com base no fato de que em 2023 já foram demarcadas 8 áreas indígenas, agora a gente tem 29 novos pedidos para demarcação de áreas em 10 diferentes estados brasileiros e temos 6 áreas prontas esperando a homologação do presidente. Vale lembrar que neste meio tempo a gente teve o STF acabando com o marco temporal das terras indígenas e temos um PL que cria o marco temporal das terras indígenas aprovado no Congresso, esperando a sanção do presidente Lula. É um tema muito caro ao agronegócio brasileiro porque tem a ver com paz no campo, com segurança jurídica, direito de propriedade e uma agenda do governo Lula que está bastante claro na direção de ampliar a demarcação de terras indígenas no Brasil.
E, Kellen, só para encerrar rapidamente, que a gente está em cima do laço aqui, tem esse momento de instabilidade jurídica que você muito bem resumiu, não é? Tem o marco temporal derrubado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que está valendo agora, porque ainda não há sanção ou veto do presidente ao marco temporal criado pelo Congresso. É possível, provável que ele veto derrubado, possivelmente pelo Congresso Nacional. Por isso, você acha que esse processo todo que você anunciou aqui para a gente, tanto das demarcações que estão pendentes, quanto essas pedidas pelo Ministério dos Povos Indígenas, que vão acelerar esse processo antes de o presidente provavelmente vetar o que o Congresso aprovou e o Congresso derrubar o veto? Como você colocou, o que vale neste momento é a decisão da Corte, do STF, o que significa dizer que a gente percebe uma aparente corrida contra o tempo de ministérios como o de Guajajara para tentar, nesse interim, acelerar processos de demarcação de terra, porque, de fato, se houver uma lei criando um marco temporal das terras indígenas, isso cria, de novo, 1988 como a data limite para pedidos de ampliação e também de demarcação de terras. Objetivamente, a gente tem esse momento em que a Corte definiu e essa decisão da Corte equivale, inclusive, para centenas de processos que estão na Justiça. É uma corrida aparente contra o tempo para ampliar as demarcações, enquanto essa decisão final lá do Congresso não sai, Colombo. Obrigado, Kellen. Kellen Severo, comentarista de agro da Jovem Pan News, ao vivo aqui no Jornal da Manhã, trazendo para a gente em primeira mão essa informação de que o Ministério dos Povos Indígenas pede mais 29 demarcações de território para povos originários ao Ministério da Justiça. A decisão deve ser tomada nos próximos dias. Obrigado, Kellen. Boa sexta-feira para você. Agora,